Olá, alunos. Aula passada debatemos sobre os conceitos de ação social em Weber, né? Próxima aula debateremos sobre Karl Marx e sua teoria, né? Eu passei uma atividade, eu vou fazer a correção. A primeira questão da atividade é conceituação social racional com relação aos fins. Então vocês vão responder: ação social racional com relação aos fins está ligada a um objetivo. É toda ação que acontece no meio social que está ligada a um objetivo, como estudar, exemplo, como estudar, trabalhar, planejar, por exemplo. Você se planeja para fazer algo no meio social, então há todo um objetivo. A segunda questão: conceitue ação social racional com relação aos valores. Você vai dizer, é toda ação individual que acontece no meio social que está ligada a um valor, seja relacionado à religião, seja uma ideologia política, por exemplo. Questão 3. Por que a ação social com relação aos fins e a ação social com relação aos valores, elas serem consideradas ações sociais racionais? Então, quando a gente fala de razão, algo racional está ligado à mente, né? Ao intelecto. Tudo que eu penso, que eu reflito para fazer, é uma ação racional. É o que é consciente. Então, você vai dizer, pois essas ações sociais que cada indivíduo exerce estão ligadas à capacidade consciente do nosso cérebro refletir a respeito das coisas. Pronto. A resposta é essa. A questão 4. Descreva a ação social afetiva e cite exemplos. A afetiva, você vai dizer, é toda ação social, ou seja, ação individual que acontece no meio social, que está ligada aos sentimentos, às paixões, por exemplo, tudo que move o ser humano através dos sentimentos. Quando eu ajo mediante uma raiva que eu tenha, ou, por exemplo, se eu faço eu faço alguma coisa, por exemplo, deixa eu dar aqui, pensar aqui direitinho. Se eu faço um carinho no meu filho, eu abraço meu pai, isso é uma ação social afetiva. É um exemplo, no caso. Porque está ligada à questão do sentimento. Então, esse você pode botar como exemplo. A questão 5. Descreva a ação social tradicional e dê exemplos do nosso cotidiano. O que é ação social tradicional? Quando a gente fala tradicional, está ligado às tradições. Tudo que eu faço, que eu não penso para fazer, mas que está ligado ao meu dia a dia, é tradicional. Por exemplo, o hábito de tomar café naquele horário, está ligado aos hábitos da minha família também. Ou ligado, por exemplo, em outros países as pessoas não tomam café, se alimentam com outros tipos de alimentos, né? Tem outros hábitos alimentares. Então, os hábitos alimentares, tudo que está ligado à tradição, até mesmo a questão comportamental, muita coisa está ligada à tradição. Então, tudo que for ligado à tradição, ou de uma família, ou de um povo, é ação social tradicional. Então, você pode dar exemplo, tomar café, os hábitos alimentares. Você pode dar um exemplo, o hábito de comer feijão e arroz na hora do almoço, aqui no Brasil. Então, isso é um exemplo de ação social, porque está ligado a um hábito alimentar. Então, é tudo ligado a... tudo que for de... Todos os hábitos, por exemplo, são tradicionais. Estão ligados à tradição. A grande maioria dos hábitos, no caso. Não todos, a grande maioria. Então, a atividade foi essa. Eu vou deixar as respostas, um modelo de resposta, no caso, não é obrigado ser exatamente igual a minha resposta, mas se tiver elementos que for próximo, então está correto. Eu vou deixar uma lista com as respostas dessa atividade. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima aula, que vai ser sobre Karl Marx.